Eterno abençoe a vida de vocês. Eu quero que sempre alertar vocês, tá? Yeshua, ele vai nos trazer alguns ensinamentos importantes, né? Todos os ensinamentos de Yeshua é importante, mas quero alertar vocês sobre um assunto, amém? Pai, em nome de Yeshua, obrigado por essa noite, fala conosco, nos ensina, nos exorta, joga por terra, Pai, todo o mal, todo impedimento cai por terra, nos guarda, nos ensina, fala conosco, Pai, eu te peço, no nome do Mashiach Yeshua, amém. Bom, Shaul Hachalê também faz uma menção, e tem outras menções que ele vai fazer, e por certo, eu quero aqui deixar esse alerta àqueles que eu vou fazer uma distinção para quem quer ser salvo, porque a maioria das pessoas do sistema religioso, elas já se acham salvas. Para elas, usam lá versículos isolados e diz que está todo mundo salvo. E Paulo diz lá, o próprio Paulo fala em Filipenses, desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. O próprio Cristo fala que a salvação, Mateus 7, 21, é para aqueles que obedecem a Deus. O mesmo Paulo diz em 2ª, ali em Tessalonicenses, ele vai falar no livro, que serão banidos da face de Deus os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do Senhor. Então, a pessoa ela pode dizer que a salvação é pela graça, mas se você não obedecer, a mesma Bíblia vai dizer que a pessoa não vai ser salva. Então, o cara ele pode acreditar em Deus, se ele for desobediente, ele não vai ser salvo. Isso acontece no caso ali de Mateus 7, 23, que o Cristo fala, muitas pessoas vão falar naquele dia, Senhor, Senhor, né? Mas chega na hora do julgamento, não foram obedientes. A palavra que está ali é iniquidade. Quando nós vamos lá no grego, anomia, nomos é lei, a é a partícula negativa, não lei. Pessoas que viveram desobedecendo as instruções do Eterno. Então nós vemos que os desobedientes não serão salvos. Então, ora, não basta aceitar Jesus. Se não for obediente, não vai ser salvo. E aí a pergunta o quê? Obedecer o quê? O que a igreja está dizendo ou o que Deus está dizendo, né? Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, que Yeshua é o Rav, ele é o rabino, ele é o instrutor. E ele disse para os seus discípulos, em Mateus 28, 19, ide fazer discípulos, aprendizes, alunos, os ensinando a guardar todas as coisas que ele havia ensinado aos seus discípulos. Então fica evidente, lá no Apocalipse, ele diz que 22, 14, para que a pessoa tenha direito à árvore da vida, tem que estar cumprindo os mandamentos. Esse versículo na tradução grega, a tradução em português está corrompida. E tantos outros textos de Mateus 5, verso 20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma alguma entrarei no reino dos céus. Paulo faz sua advertência em 1 Coríntios 6, 9, falando que os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele fala lá tantos outros que não vão entrar. Gálatas 5, 19, aqueles que praticam as obras da carne também não se salvarão. Apocalipse 22, 15 também fala a mesma coisa. Apocalipse 21 também vai falar isso. Então estamos cheios de versículos. João capítulo 3 vai falar, Yeshua falando para Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 1 João capítulo 3 diz que os filhos de Deus são os que praticam a justiça e amam o seu irmão. Então, quem não pratica a justiça e for injusto, 1 João capítulo 3 diz que esses são filhos do
diabo, porque Cristo veio desfazer as obras do diabo. Quando Cristo entra na vida da pessoa, a vida dessa pessoa é transformada. A evidência que alguém está indo para a salvação é a sua conversão. Isso é Bíblia, tá bom? Isso é a palavra de Deus. Então, tem muita gente aí fora ensinando um monte de coisa que não é a palavra de Deus. Então, se nós nos convertemos, se nós estamos praticando o que Deus está mandando, é evidência que Deus entrou na nossa vida. Sua palavra entrou. Parábola do semeador, dos 4 exemplos ali que Yeshua dá. É a terra boa que produz, tá? E o próprio Mashiach também fala que o trigo vai para o celeiro, o joio vai para o fogo. Mateus 25, o grande julgamento, ele separa, como o pastor separa o bode das ovelhas, e no julgamento ele vai dizer, tive fome e deste comer, vai dizer para um grupo, sede, nu, foi assistido. Para o outro grupo ele vai dizer, não fez por mim, não me deste comer, não me visitou, não cuidou de mim. Isso se referindo às pessoas que não fizeram os seus discípulos, não fizeram para ele. Os que fizeram para ele, acolhendo, cuidando, são chamados em Mateus 25 de tzadikim, justos, os que andam de acordo com as instruções. Aqueles que não fizeram, viraram as costas para não ajudar os discípulos, os servos, os pequeninos, esses são chamados de quê? Aqueles que foram condenados. Mateus 25 fala isso. Então, quem fez é chamado de tzadik, quem não fez é condenado. Isso está claro na Bíblia. João diz no batismo, dai frutos dignos de arrependimento. E não digam, e não falem, nós somos filhos de Abraão. Porque muitos, eles se escoram na religião ou numa tradição para achar que são melhores do que os outros só porque fazem parte de algum grupo ou de uma raça. Só que os verdadeiros adoradores são os que praticam, os que vivem, os que fazem. Então, há uma demonstração de alguém que está indo para a redenção. Porém, quando nós estamos nesta caminhada, o inimigo de nossas almas vai tentar a todo custo parar-nos. E por isso que a mensagem de hoje tem a ver com aqueles que estão no caminho, no rumo da salvação, o cuidar da caminhada. O inimigo quer corromper. Vou trazer versículos, não preciso delongar, é uma palavra simples, fácil de explicar depois dessa introdução. Você vai conseguir compreender o que eu quero dizer. 1 Coríntios 15, verso 33, diz assim: não vos enganeis, as demais conversações corrompem os bons costumes. A palavra corromper ali é a mesma que está em Gênesis, por exemplo, que a terra estava corrompida. Eu quero falar de se corromper. Eu quero falar para vocês, hoje eu vinha meditando nisso, porque hoje estávamos falando sobre, ontem também, sobre esses tais pregadores da atualidade, que eles cobram altos valores para pregar, e a gente sabe claramente que isso contraria o Evangelho. O Evangelho permite a um mensageiro de Deus receber uma oferta, uma doação, mas não é permitido cobrar. Isso está escrito: de graça receber e de graça dai. O próprio Mashiach fala, na instrução que deu aos Talmidim, no capítulo 10 de Mateus, ele fala que vocês vão, não levem nada, o obreiro diga o seu salário. Ou, tradução melhor, do seu alimento, da sua manutenção. Aonde vocês forem, a casa for digna, desça a vossa paz. Ali comam e bebam de tudo que der. Depois vão para outros lugares. E Cristo está falando que ele está levando, instruindo os discípulos, né? Está enviando a pregar o Evangelho, e as pessoas que vão ouvir o Evangelho vão acolher essas pessoas. Essas pessoas voluntariamente vão ajudá-los na sua manutenção, porque imagine, a pessoa se desloca para um outro lugar, precisa de comer, se vestir, não é? Então, é isso é a manutenção. Isso é bíblico. E nesse texto de Mateus 10, ele diz, as pessoas que não acolherem vocês terão mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Isso porque Sodoma não acolhia peregrinos.
Sodoma não ajudava pobres. Então Yeshua está falando, quando você... Olha, observe, a sensibilidade. Alguém para na tua porta, caminhou por mais de 50 quilômetros andando, precisa de um copo de água, precisa de um lugar para dormir, ele é um peregrino com uma mensagem de Deus. O que Deus espera de mim? Acolher essa pessoa. É isso que Yeshua está falando. Mas o que está acontecendo hoje não tem nada a ver com o evangelho. Tem a ver com oportunistas, pessoas corrompidas, pessoas que não servem mais a Deus. Não adianta posar na internet como profeta, como bonitão, todo corrompido. Vão dar conta. Mateus 7, 21, 22 e 23.